Senhor a todos nós no profeta Isaías capítulo 6. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam, e eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. E o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas, e os seus pecados estão perdoados. E em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar, e quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Amém? Podeis tomar assento. Essa é uma palavra sempre ministrada em época de missões, e talvez alguém até ache estranho essa leitura, mas eu quero tomar esse texto e essa narrativa histórica de 2700 anos para abordar um outro viés, uma outra ótica, uma outra proposta de interpretação da palavra nesta noite. E eu quero falar, escute, as coisas boas dos dias maus. Você pode repetir comigo? As coisas boas dos dias maus. Mais forte: as coisas boas dos dias maus. É possível extrair algo de bom? Quando o desemprego bate a porta, quando a carteira está vazia, quando um amigo, um parente, ou até mesmo você está num leito de hospital, é possível extrair coisas boas dos dias maus? Escute, há pelo menos 6 ou 7 lições que essa narrativa histórica traduzem para nós, da pedagogia de Deus na vida do profeta Isaías, quando ele, segundo os estudiosos, com 17 e 18 anos, sobrinho ou talvez primo do rei Uzias, monarca em Israel, se depara com o dia mau. E a primeira lição que eu vejo Isaías aprendendo, e que o Senhor quer ensinar a mim e a você nesta noite, escute: os dias maus são oportunidades para aprendermos a escolher aonde vamos colocar o nosso olhar. Os dias maus são uma oportunidade que Deus dá a mim e a você para tomarmos a decisão para onde vamos olhar. Isaías está no conforto, no bom e do melhor, como costumamos dizer, no palácio real, e de repente o seu rei, que governara 52 anos em Israel, o rei Uzias, está leproso, seus dias estão contados. Isaías começa a pensar: aonde vou? O que vou fazer? O que será de mim? E finalmente Uzias morre, ano 740 a.C. Chegou o tempo da tragédia para este jovem chamado Isaías. Ele está no olho da rua. E como ele vai enfrentar esta decepção? Ele olha para o trono. Seu tio ou seu primo Uzias não está mais lá, o trono está vazio.
Mas aí o texto diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E o verso 4 diz: com os meus próprios olhos eu vi o rei, o Senhor Todo-Poderoso. Escute, o trono de Israel estava vazio, mas o trono do universo continuava ocupado. O Senhor estava lá. Talvez você veio esta noite de quinta-feira, e como Isaías, decepcionado, sem perspectiva, sem saber para onde olhar. Mas essa é a primeira lição que você pode extrair de um dia mau. Dizer como o salmista disse no Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Segundo, os dias maus podem ser também uma oportunidade para você ter uma nova revelação de Deus. Às vezes, quando tudo vai bem, quando não há nenhuma pedra no calçado, nós parece que não temos muito interesse em ter uma revelação de Deus, em ter uma nova perspectiva de Deus. Mas o texto diz no verso 2: eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado, o seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com 2 voavam. No dia em que Isaías se encontrou na rua, no dia da sua decepção, ele teve a oportunidade de ter uma nova experiência da revelação de Deus, revelada na própria pessoa do Senhor Jesus, porque o evangelista João nos diz no capítulo 12, no versículo 41, Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. Isaías não viu outro homem, não viu outro rei. Isaías viu o próprio Senhor Jesus. Na hora da angústia, na hora do aperto, na hora da decepção, muito mais do que o afeto, o carinho do seu pastor, do seu amigo ou de alguém de sua casa, você terá os braços confortáveis de Jesus. Terceiro, os dias maus são uma oportunidade para adquirirmos um coração de adorador. Diz a Bíblia que Isaías ouviu e eles diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa encherá o mundo todo. Isaías percebe que neste momento de trevas, de decepção, de amargura, ele pode ter o seu coração transformado diante da beleza, da grandeza, da autoridade do Senhor, e ele ouve este cântico de santidade dos serafins, e diz a Bíblia que o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo. Se a soleira daquele templo tremeu, muito mais deve tremer o nosso coração diante da glória e da santidade do nosso Deus. Mais do que isso, Isaías aprendeu no dia mau a recuperar o temor de Deus na sua vida. Talvez tinha passado sua adolescência e parte da sua juventude vendo a liturgia no templo, mas sem se envolver com as coisas espirituais. Mas de repente ele vai registrar: o barulho das vozes dos serafins fez tremer o alicerce do templo, e então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. Quando Isaías contempla a santidade de Deus, ele toma consciência do seu próprio pecado. Se você observar os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, você vai ver Isaías apontando o dedo e dizendo: ai deste, ai daquele. Mas agora nesse 7º ai, ele diz: ai de mim. Ele olha para dentro de si. Por quê? Porque ele estava face a face com Deus. Ele estava tendo uma revelação de Deus.
E o profeta percebe que a sua vida de impureza o impedia de ser um adorador. Isaías sabia que um homem de lábios impuros não poderia se juntar àquele coral de serafins, não poderia bradar: santo, santo, santo é o Senhor. Por quê? Porque os lábios expressam o que se passa na alma. Isaías sabia que sem purificação ele não poderia se aproximar de Deus, nem experimentar as suas promessas. Eu lembro de uma história que aprendi quando criança, de um marinheiro em alto mar, que começou a ser desafiado pelo capitão daquele navio. E todas as vezes que aquele marinheiro cristão ia com a palavra do Senhor para a proa do navio, para ler, para meditar, aquele capitão fazia questão de passar por ele e ridicularizar a sua fé. E ele fazia da seguinte maneira: pegava a sua luneta, começava a olhar para o horizonte e dizia: eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo as águas, eu contemplo os peixes, mas eu não posso contemplar o teu Deus, marinheiro. Dia após dia, aquele homem pegava as suas lunetas e olhava para o horizonte, provocando o marinheiro cristão. Mas chegou certo dia em que aquele capitão fez a mesma proposta ao marinheiro, e o marinheiro disse: sabe por que você não consegue contemplar Deus? Porque na sua coleção de lunetas falta uma. E ele disse: como assim? Falta uma marca de luneta. Qual é? Eu tenho das melhores lunetas quando paro no porto de Nova York, de Amsterdã, sempre compro lunetas, as últimas produções. E ele disse: falta uma, a marca Mate 5.8. E aquele homem assustado disse: mas o que é isso? Nunca ouvi falar dessa marca. E o marinheiro disse: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. É esta luneta que eu e você precisamos para contemplar Deus, mesmo no dia mau, mesmo no dia da provocação. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Escute, os dias maus são uma oportunidade também para uma consagração mais profunda. Diz a Bíblia no verso 5, que Isaías, olhando para aquela situação, ele chegou à seguinte conclusão: eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. Isaías percebe que pior que a lepra do rei Uzias era o falar leproso, o caráter leproso, as práticas leprosas do povo com que o profeta convivia. Um povo que falava palavras amargas, impuras, cujas orações eram insinceras e apenas formais, uma nação desobediente que precisava de uma visitação do Espírito Santo. E quando nós olhamos para o nosso país, não é diferente. Um país em que infelizmente vivemos dias de libertinagem, de engano, de violência. E esse é o tempo para clamarmos para que Deus remova as impurezas da nossa vida, da nossa sociedade. E isso só pode acontecer com o toque da brasa viva retirada do altar. E é por isso que Isaías nos ensina também que os dias maus podem ser uma oportunidade para o lapidar de Deus na nossa vida, o tratamento divino no nosso coração. Diz a palavra: então dos serafins voou para mim, segurando numa tenaz uma brasa que havia tirado do altar. E ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Amém? Quando Deus, através dos serafins, purifica os lábios de Isaías com o fogo do altar sagrado, ele percebe que está passando por uma experiência capaz de transformar a sua vida, de dissipar as trevas. Sim, só depois da purificação é que nós podemos ser designados por Deus para a nossa missão. Muito mais do que sermões, muito mais do que cânticos, do que atividades evangelísticas, do que encontros fraternos, eu e você precisamos do toque transformador do Espírito de Deus.
Nós podemos nos preparar, podemos estudar, podemos aprender técnicas, podemos até prosperar na vida material, mas só o fogo de Deus pode nos tornar homens e mulheres santos na presença do Senhor. Escute, os dias maus também nos ensinam que nós podemos, no dia da decepção, no dia da amargura, no dia da angústia, enxergar, visualizar um novo projeto de Deus para as nossas vidas. Ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Mas Isaías, você não era o desempregado? Isaías, você não era o homem amargurado? Isaías, você não era o homem que pensou que era o seu fim, porque perdera o seu patrono, o rei Uzias? E como é que agora há essa transformação? Isaías sabia que acima do naufrágio das esperanças terrenas, das expectativas terrenas, eu e você podemos enxergar rompendo na nossa alma a esperança de um novo projeto de Deus para a nossa vida. Os dias maus tiveram a finalidade de ensinar Isaías, mas também de equipá-lo para uma nova tarefa. Agora purificado, o profeta estava pronto para uma etapa diferente na sua jornada, e por 40 anos ele serviria como profeta em Israel. Sabe por quê? Porque Isaías percebeu que os dias maus servem para que se nos apresente um novo projeto de Deus para a nossa vida. Talvez você esteja dizendo: não há nada de bom que eu possa tirar dessa experiência, não há nada de bom que eu possa tirar dessa circunstância. Mas o Senhor está te dizendo: há um novo dia para você. Dá um Mi maior ali para mim. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Olha o que diz o profeta: fala Deus, fala Deus, toca-me, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenta o tempo. Vamos estar de pé. Olha o que diz a palavra: o profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, considera-se, mas o que acontece? Mais o fogo santo queimando, mais o fogo santo queimando, torna útil para o seu Senhor. Feche seus olhos. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre a Deus. Feche seus olhos, um momento de reflexão. Eu quero abençoar a sua vida nesta noite, mas eu quero orar por você e tão somente por você, que ao ouvir esta palavra está dizendo: eu estou vivendo esse dia mal. E se você crê que pode extrair coisas boas do dia mal, eu quero desafiá-lo a vir à frente. Eu quero abençoá-lo, abençoá-la em nome de Jesus. Não vou insistir, vou lhe dar 30 segundos para que você se aproxime do altar.
não é um serafim, não é um anjo, mas é o próprio Senhor Jesus quem há de tocar a tua vida para um novo projeto, para uma nova etapa, para uma nova perspectiva, para um novo caminhar, para uma nova jornada. Isaías pensou que era o fim com a morte do rei Uzias. Não havia mais esperança, não havia mais expectativa, mas era apenas o início de uma longa e produtiva caminhada. Sim, Deus é capaz de extrair coisas boas do dia mau. Essa experiência que você pensa negativa, talvez na área financeira, talvez na saúde, talvez na família, no emprego, eu não sei, mas o Deus de Isaías é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quero convidar a minha esposa para estar aqui orando. Nós vamos abençoar a sua vida com os obreiros que estão aqui, em nome de Jesus. Você vai extrair coisas boas desse dia mau, dessa experiência aparentemente negativa. Deus vai transformar em motivo de alegria, de conquista, de triunfo, de vitória para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, em o nome de Jesus. Aleluia. Doce Espírito Santo, temos ouvido a Tua palavra, Senhor, e ela não voltará vazia, porque tem os nossos corações para receber. Oh, como Isaías que viu o trono, um sublime manto, Pai, que neste momento Tu possa tocar, Senhor, na visão de cada um que está aqui, Senhor, que eles possam ver a Tua glória, a Tua majestade, o Teu poder. Oh, doce Espírito Santo, nós pedimos, Senhor, que venha sobre eles a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Oh, Pai, em Teu nome eu quero declarar a Tua bênção para eles. Tu sabes como eles chegaram aqui, eu não sei. Oh, mas Tu pode, Senhor, mudar a história de cada um que está aqui, Senhor. Como Tu mudaste Isaías. Oh, toca, Senhor. Muda, Senhor. Que a partir deste momento eles possam saber que só o Senhor é Deus. Todo o poder está nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero neste momento, Senhor, que Tu toque em vidas e que eles possam sair daqui, Senhor, diferentes e dizendo: Deus me tocou nesta noite, em Teu nome, Senhor. Você creu nessa palavra, pode dizer amém? Você que veio à frente, você que está no seu banco, dê um brado comigo e diga assim: os dias maus ficaram para trás. Mais uma vez, os dias maus ficaram para trás. Cante com alegria. Sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel, cante com alegria. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Então viverei em santidade e adoração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás, diga assim. Tu não morrerás
Senhor não cumprir em ti. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor Jesus, amém?